meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos trabalhar aqui a acentuação gráfica, fazendo aqui uma revisão e, na sequência, pancadão de questões da banca CESP. Ó, vamos então preparar bastante, arregaçar as mangas, porque a gente tem muitas questões para comentar, beleza? Venha comigo à tela, vamos que vamos. Meus amigos, a acentuação gráfica, a gente tem então basicamente duas regras. Existe então a regra básica, aquela regra que leva em conta uma palavra proparoxítona, uma palavra paroxítona, a oxítona e o monossílabo tônico. Como uma revisão, a gente não vai falar de cada detalhe, aqui é só uma revisão para cair matando em cima das questões, beleza? Então, nessa regra básica, a gente leva em consideração a tonicidade da palavra. Vejamos aqui então o seguinte, a proparoxítona significa então que a antepenúltima sílaba é tônica, próximo, córrego, hábitat. Tá vendo só? Então, a proparoxítona, todas as proparoxítonas são acentuadas. Terror, cai proparoxítona na banca CESP? Cai pra caramba. Cai muito a proparoxítona, beleza? Tranquilo. Vamos analisar aqui o restante. A proparoxítona, então, todas são acentuadas. Isso é uma regra diferente. Então, aqui eu vou dizer que a regra 1 é uma regra diferente da regra 2, que é a regra das paroxítonas. Eu vou dividir, então, as paroxítonas, lembrando, então, que é a penúltima sílaba tônica, né? Ó, beriberi, táxi, lápis, grátis, tá vendo? Ó? Não é a última, não é a antepenúltima, é a penúltima sílaba. E a gente vai fazer uma subdivisão aí na regra das paroxítonas. Então, a banca CESP, ela entende que existe a regra das paroxítonas com essa terminação aí, com I, IS, US, UM, UNS, terminação com L, essas terminações todas aí, ó, tá? Então a banca entende que há aí uma regra, beleza? E há uma outra regra das paroxítonas, que nós temos aqui, é a regra da paroxítona terminada com ditongo oral, seja ele crescente ou decrescente, seguido ou não de S. Por exemplo, a palavra água, árduo, pônei, vôlei, cáries, tá vendo aqui, ó, seguido de S, mágoa, seguido de S, e assim por diante. Isso cai, terror, ditongo oral cai na prova, paroxítona terminado com ditongo oral cai demais na prova, tá? Então é bom a gente ficar bem ligado nessa regrinha aí da paroxítona terminada com ditongo oral, beleza? Então, se eu tenho que chamar a sua atenção a respeito de regra que cai na prova, a gente vai observar a regra da proparoxítona, a regra da paroxítona terminada em ditongo oral, seja ele crescente ou decrescente, tá? A gente tem a regra das oxítonas. O que acontece aqui, então? A gente teria aqui a terceira regra, a regra das oxítonas, né? E essa regra das oxítonas aqui, a banca também ela subdivide em duas partes. Ela vai subdividir como? Ela vai subdividir da seguinte forma: acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, EM, ENS. Então essa terminação aí já é geral, né? Então é natural que a gente já observe isso como regra básica, tá legal? Então vem aqui comigo na tela, você vai verificar então comigo aqui o seguinte, ó. Acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, EM, ENS, tá legal? Então aqui eu tenho uma regrinha. E a banca entende como uma outra regra as oxítonas terminadas com ditongo aberto tônico, EI, EL, OI, seguidas ou não de S, papéis, chapéu, herói. Por que isso, meus amigos? É o seguinte, essa regra do ditongo aberto tônico, EI, OI, EL, seguido ou não de S, essa regra, ela se encontrava antes da reforma ortográfica, ela era uma regra especial, isto é, toda palavra que tivesse ditongo aberto tônico, EI, OI, EL, tinha acento. Então era uma regra especial. Então a gente tinha esse acento no monossílabo tônico, na oxítona, na paroxítona. Então a gente tinha acento de maneira geral. O que acontece com a reforma ortográfica? Deixamos de acentuar esse ditongo aberto tônico quando ele estiver numa palavra paroxítona. Por isso que assembleia não tem acento, jiboia não tem acento, beleza? Então, para que isso aconteça, o que foi feito então? Trouxeram de uma regra especial
para uma regra geral da oxítona, o ditongo aberto tônico. O mesmo fizeram com o monossílabo tônico. Vem aqui comigo a tela, observando aí, ó. Por isso nós mantemos o acento em papéis, em chapéu, em herói. E por isso nós não colocamos mais acento em ideia. Antes tinha acento, não tem mais, ó. Ideia. A gente não tem mais acento em heróico, tá, ó. Heróico. Não tem mais acento. Beleza? Show de bola. Então, monossílabo tônico. Qual é a regra geral do monossílabo tônico? Bom, a regra geral é acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Pá, pés, pó. Beleza? Nó tem acento, dó tem acento, tranquilo. E aí o que acontece? Existe a regra geral dos monossílabos tônicos, que é uma outra regra, tá? Que é com essa terminação com ditongo aberto tônico, E, O, El, beleza? Seguido ou não de S. Então a gente tem uma outra regra aqui, tá? Ó. Os ditongos abertos tônicos E, El, Oi, seguidos ou não de S, como mês, véus, dói. Terror, essas palavras já tinham acento. Sim, elas tinham acento e a regra era uma regra especial. Agora, não é mais uma regra especial, elas vieram para a regra básica. Então, venha comigo à tela, vamos analisar aqui o seguinte, olha só, vou limpar isso daqui, tá? Então, vou marcar para você aqui aquilo que é mais importante, tá? Então, as proparoxítonas caem bastante na prova, tá? As paroxítonas terminadas em ditongo oral, crescente ou decrescente, seguidas ou não de S, também caem bastante na prova. E eu quero chamar a sua atenção a respeito dessa regra, mostrando que as oxítonas terminadas com ditongo aberto tônico e os monossílabos tônicos terminados em ditongo aberto tônico são regras diferentes, né? Ó, são regras diferentes daquelas terminadas em A, E, O, tá legal? Então, cuidado aqui, beleza? Então, aqui nós temos regra diferente dessa daqui e assim por diante. Vamos analisar então? Vamos trabalhar agora com questões para a gente então confirmar tudo isso? Venha comigo à tela, vamos que vamos, vamos lá. Opa, além disso, né? Eu não posso falar isso não, Terror. Peraí, Terror, tem a regra especial também, peraí, Terror. Beleza, é vontade logo de começar, né? A gente tem a regra especial. O que é a regra especial, moçada? É aquela regra que a regra geral não deu conta. Então, nós precisamos aperfeiçoar a regra. Exemplo, por exemplo, o exemplo que a gente pode dar aqui seria ai e ai. Quando eu falo ai, né, uma interjeição, ai, eu tenho um monossílabo tônico. Já aí, eu tenho duas sílabas aí, ó. Eu tenho um hiato. Então, quando a gente quer marcar um hiato, quando a gente vai observar, então, que a segunda vogal é I ou U, se a gente não colocar o acento, a gente vai confundir com o ditongo. Então, para diferenciar o hiato do ditongo, a gente tem a regrinha justamente do hiato. Olha só. Acentuamos, então, o hiato em que as vogais I ou U recebem acento em quais condições? Vou colocar aqui a palavra saúde, a palavra faísca, a palavra juiz, a palavra juízes, a palavra bainha também. Todas essas palavras aqui, elas possuem hiato, tá? Então vamos lá, tem acento, né, no hiato quando essas vogais I e U sejam a segunda vogal do hiato. Então nós temos vogal, vogal, exatamente aqui, ó, são as segundas vogais do hiato, beleza? Olha só. Beleza, aqui também são, ó. Aqui também são, ó. Tranquilo? Aqui também são. Tranquilo. Beleza. Sejam tônicas. Elas devem ser tônicas. Opa, vão receber acento quando forem tônicas. Exatamente isso, ó. Tá todas aqui, ó. Todas também são tônicas. Tranquilo, beleza. Estejam sozinhas ou com S na mesma sílaba. Opa, aí já começa a marcar um monte de coisa. Olha só, saúde tem acento, porque essa vogal, né, U, está sozinha. E S, faísca, tem acento, porque ela é seguida de S. Já juiz não tem acento. Juízes tem o I sozinho, tem acento, tá legal? Então, cuidado com isso para você observar. Juiz não tem acento por quê? Porque o I é seguido de Z, não é seguido de S, como acontece aqui, ó. Tá legal? Mas, se eu coloco o plural ou o feminino juíza,
esse Z vai ficar junto na próxima sílaba com a vogal. E aí o I fica sozinho. Juízes, juíza tem acento. Não sofram nasalização. Vejamos então aqui que bainha, rainha, sofrem nasalização, tá legal? Por sofrer nasalização, mesmo apresentando hiato, não tem acento. Fique ligado nisso. E vogais não sejam repetidas, por isso que a palavra xiita não tem acento, tá? Porque nós temos vogais repetidas. Belezinha? Regrinha do hiato. Terror hiato cai? Cai. Normalmente a banca coloca lá. Ela faz uma afirmação, coloca uma regra do saúde, por exemplo, e a palavra, de repente, coloca lá próximo. Fazem parte da mesma regra? Não, aqui é a regra de hiato, a outra é proparoxítona, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Ok. A gente também vai ter a regra do acento diferencial, bem simplesinho. Quando eu tenho aqui pôde, que é o pretérito perfeito indicativo do verbo poder, ontem ele pôde fazer isso e ele hoje pode fazer. Então, com timbre aberto, pode, não tem acento. Pôde com timbre fechado tem. Veja, pôde tem acento, terror, mas vem cá, ele é paroxítona terminado em E. Parede não tem acento. Pois é, a gente só coloca acento por conta dessa regra especial, que é o timbre nesse contexto aqui, beleza? Marcando esse timbre fechado do pretérito perfeito, tá legal? Então a gente recobre uma regra geral. Ela não seria acentuado, nós colocamos o acento como regra especial, beleza? A gente tem aqui o verbo por, então para marcar que é um verbo, a gente coloca o acento circunflexo, para diferenciar da preposição por. Então, olha só, eu tenho o verbo por e aqui a preposição por. Eu vou pôr os documentos ali com acento circunflexo, marcando um acento diferencial. Eu vou por ali, ele é apenas uma preposição, beleza? Venha comigo à tela. Distinguem-se ainda os verbos vir e ter para marcar plural. Então, eles têm, eles têm. Então, veja só, ele tem, eles têm. Nós temos, então, o verbo ter e vir. Quando estão na terceira pessoa do singular, não apresentam o acento natural. Nós temos um monossílabo tônico terminado em M. Vai ter acento? Não, não tem acento. Ele tem, ele vem. Agora, para marcar o plural, cuidado, não dobra o E, tá? Muito cuidado com isso. Então, eles têm apenas com acento circunflexo, eles vêm apenas com acento circunflexo. Tá legal? Eles têm, eles vêm. Tranquilo. Na parte de concordância, às vezes a gente nota esse emprego aí, tem que ficar bem ligado, tá? E distinguem-se forma e forma facultativamente. Mas vejamos aqui o seguinte, ó. A palavra forma, maneira, jeito, modo, tá? Então a palavra forma, quando tiver a ideia de maneira, jeito, modo, tem timbre aberto. Você não vai colocar acento nunca, tá? Não vai colocar acento. Agora a palavra forma, vasilha. Ah, nesse caso a palavra forma, vasilha tem timbre fechado. Neste caso, se a gente quiser colocar o acento diferencial, a gente coloca. Se não quiser, não tem problema algum, beleza? Então esse aqui tem caído pouquíssimo em prova, tá legal? Bem pouquinho mesmo em prova. Agora sim, vamos trabalhar com as questões, porque é disso que a gente gosta, fala a verdade. Vejamos então aqui o seguinte, questão 1. O emprego do acento agudo nas palavras juízo, vogal, vogal. Segunda vogal é tônica e é o I, está sozinho, acento aí por conta do hiato, beleza? Extraídos, vogal, vogal. Acento tônico, né? A sílaba tônica é o I, ele está sozinho, regra do hiato. Vejamos aqui, ó, período. Opa, tem hiato em período, terror? Tem hiato em período, tem sim. Mas vem cá, a regra de acentuação de período é por ser hiato? Não. Veja aqui que acontece hiato em período, só que o I não é mais a segunda vogal, é a primeira vogal, tá legal? É a primeira vogal. Então, na realidade, eu tenho vogal, vogal aqui, ó, e na realidade aqui nós temos a sílaba tônica. E você vai perceber aqui que ele está na antepenúltima sílaba. Significa, então, aqui que nós temos uma proparoxítona, regra geral. E aqui nós temos a regra especial do hiato. Então ele falou, justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica? Não é a mesma regra, está errada a afirmação. Moçada, a parte de acentuação gráfica ela é bem simples, mas o que tem prejudicado muito aluno em prova
ele, pô, é muito tranquilo e tal, mas às vezes ele não nota que a banca pediu regra diferente, afirmou regra diferente, ou afirmou regra igual, tá? Mesma regra. Então toma muito cuidado com isso, quando a banca fala incorreto, regra diferente, tá? Então assim, você percebeu ali, analisou se é a mesma regra ou não é, tranquilo. Depois, faça uma segunda leitura da afirmação para perceber se não há alguma pegadinha. Como é você julgar como certo e errado, tem que tomar muito cuidado para não cair em pegadinha, tá legal? Então venha comigo à tela, vamos que vamos, pegando aqui a próxima. Questão 2. O emprego do acento gráfico nas palavras dói, monossílabo tônico, só, monossílabo tônico, nós, monossílabo tônico. Justifica-se pela mesma regra de acentuação. Veja bem então, moçada, a gente tem aqui a regra do monossílabo tônico. O monossílabo tônico estava como regra geral, né, mesmo antes da reforma ortográfica, os terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, pá, pé, pó, beleza? Seguidos ou não de S, tranquilo. Com a reforma ortográfica, tiraram de uma regra especial e colocaram na regra geral, beleza? E aí nós temos a regra do ditongo aberto tônico, oi, ei, el, beleza? Seguido ou não de S. É o que aconteceu aqui, ó. O oi, beleza? Então, uma regra diferente é a regra B do monossílabo tônico e aqui nós temos a regra A dos monossílabos tônicos. Por isso, está errada a afirmação. Não é a mesma regra, não. Tá legal? Cuidado com isso aí para não cair em pegadinha, beleza? Vamos que vamos, então. Vamos trabalhando aí. Olha a próxima. Questão 3. Os vocábulos traz, é, nós. Opa! Monossílabo tônico, regrinha A. Primeira regrinha lá. Acentuamos monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Concorda comigo? Venha comigo à tela. Recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Show de bola, terror. Certíssima afirmação aí. Vamos que vamos? Vamos lá então, vamos à frente. Questão 4. Quero chamar a atenção dessa questão 4 aqui, que é uma questão de taquígrafo, tá? Então essa prova aqui, essa questão, ela foi cobrada na parte específica de taquígrafo. Então o primeiro detalhe é esse. Então a gente sempre fala o seguinte, olha, a Banca CESP costuma fazer concursos e aí pega a parte específica de professor de língua portuguesa, revisor, taquígrafo, tá? Muitas vezes também a parte da diplomacia, que aperta bastante na língua portuguesa e cobra muita coisa que é destoante daquilo que a gente tem visto nos concursos em geral. Na parte da língua portuguesa. Mas isso por quê? Porque os órgãos pedem uma prova diferente do que vem cobrando normalmente. E aqui a gente quer deixar bem registrado isso daqui, para você não ficar assim pensando que a banca sempre vai cobrar isso. Então aqui é uma característica da banca voltada para o órgão TRF da primeira região, para o cargo de taquígrafo e revisor de texto, tá legal? Em que se cobra a linguagem para o professor de língua portuguesa, praticamente. É um aprofundamento, leva em consideração muitas outras coisas, tá legal? Leva em consideração a etimologia da palavra, um monte de coisa, tá? Por isso que a gente fala, olha, toma cuidado, esse tipo de questão aqui não é rotina cair para a sua prova, tá legal? E aqui a gente vai entender por que, de repente, numa parte geral aí, cobra na prova, a gente está ligado também. Essa questão aqui, ela explorou o que a gente chama, né, de esdrúxula aparente, ou proparoxítona, ou falsa proparoxítona, ou proparoxítona aparente, tá? Mas o que acontece aqui então? Olha só, por conta do cargo de taquígrafo, é interessante analisar a variedade regional, beleza? É interessante observar alguns pontos específicos gramaticais, né? Então veja só. Qual é a regra de acento da palavra memória? O emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas. Bom, então vamos lá. Memória, nós temos uma paroxítona terminada em ditongo oral. Concorda comigo? Memória, cárie, glória. Vamos treinar aí um monte, você vai perceber isso daí, tá legal? Tranquilo. Bom, então é uma paroxítona terminada de ditongo oral, terror? Beleza. Há um preceito gramatical
em algumas gramáticas de pesquisa que aprofundam um pouco mais, levam em conta a regionalização, não que esteja numa informalidade, mas resgata muita coisa que se utiliza, é uma subdivisão que se utiliza muito regionalmente. Então se percebe o quê? Num aprofundamento linguístico, se percebe que algumas regiões acabam pronunciando a forma de falar a palavra, uma paroxítona terminada de tom oral, como história, secretária, memória. Algumas regiões tendem a formar um hiato, memória, e não memória. Então a pronúncia ela é tendente a isso, beleza? Então, memória, história, carie. E a gente normalmente utiliza como? Memória, carie, glória, história. Concorda comigo? Então, por conta disso, a gente observa também pela etimologia da palavra que permite isso, historicamente, a palavra paroxítona terminada de tom oral, ela permite essa interpretação. Então, se entende que também, e aí é algo, como eu falei para você, né, que é algo mais específico na linguagem, se admite essa divisão silábica e também essa daqui, ó, memória. A divisão silábica primeira é essa daqui, ó, paroxítona terminada em ditongo. Isso aqui, então, é um ditongo oral, beleza? Ok, então a paroxítona terminada em ditongo oral. E aqui? Aqui nós temos uma vogal, outra vogal. Eu tenho, então, aqui um hiato. Beleza, então nós temos aqui a regra da proparoxítona, a chamada esdrúxula, proparoxítona aparente, ou falsa esdrúxula, falsa proparoxítona. O que acontece então nesse caso, moçada? Isso vai acontecer com as palavras paroxítonas terminadas em ditongo oral crescente. Memória, carie, história, glória, secretária, em que se admite também essa possibilidade de haver um hiato ao final, beleza? Então, nesse caso, para a prova de taquígrafo, se permite entender, opa, há uma dupla possibilidade aqui de acentuação. Isso não quer dizer, vem aqui comigo na tela, então, ó, por duas regras. Qual é a primeira regra? A gente tem aqui, de maneira geral, ditongo oral, né, crescente, paroxítona terminada com ditongo oral crescente, e a regra da proparoxítona. Pronto, é certo. Isso é um conhecimento voltado para o cargo de taquígrafo, revisor, professor de língua portuguesa, diplomata. Beleza? Nos concursos, em geral, a gente não tem visto sendo cobrado, tá legal? Pode ser que de repente cobrem, mas aqui é interessante você entender, opa, tem essa possibilidade? E é por isso que nós aperfeiçoamos, aprofundamos também no nosso PDF, explicando isso com bastante detalhe, beleza? Não quer dizer com isso que memória e próximo, memória, você não falou que memória pode ser uma proparoxítona? Aparente, né? E próximo? Próximo à proparoxítona propriamente dita. Eu não posso dizer que as duas têm a mesma regra. Concorda comigo? Eu não posso simplesmente falar que as duas têm a mesma regra. Não. O que acontece? Memória se permite entender como uma aparente proparoxítona. Uma proparoxítona falsa, uma falsa esdrúxula. Já próximo, não. Só pode ser interpretado como proparoxítona. Por isso eu não posso, com base nisso daqui, achar que paroxítona terminada com ditongo oral e falsa esdrúxula tem a mesma regra de próximo. Então, cuidado com isso, porque a banca explora isso, tá legal? Venha comigo à tela. Cuidado, então, aí, essa orientação ela é muito importante. Deixa sempre anotadinho aí, que é uma questão didática, né? Bem didática aí, tá? Ela nos explora alguns conceitos importantes. Bom, vamos lá, então, observar o seguinte. A correção gramatical do texto seria preservada se a palavra perpétua fosse registrada sem o acento. Bom, aqui o que a gente vai observar, né? A palavra perpétua, terror. Se a gente tira o acento dela, ela vai mudar a classe gramatical, vai mudar, logicamente, até o emprego dela. Então, perpétua é um adjetivo, paz perpétua. E a gente pode, então, tirar o acento, terror, ficando perpetua, do verbo perpetuar. Opa! Tem que analisar aqui se o contexto vai admitir. E aqui se falou, a correção gramatical do texto seria preservada, beleza? Então vamos analisar se a gente consegue fazer isso. Olha só, ao mesmo tempo,
O processo de democratização do sistema internacional, que é o caminho obrigatório para a busca do ideal da paz perpétua, não pode avançar. Então veja, esse processo de democratização do sistema internacional não pode avançar. Concorda comigo? E esse processo de democratização do sistema internacional é o caminho obrigatório para a busca do ideal da paz perpétua, a paz perpétua. Agora vamos tirar esse acento. O processo de democratização do sistema internacional, que é o caminho obrigatório para a busca do ideal da paz perpetua, existe paz perpetua? Não. Não cabe um verbo aí, concorda comigo? Então, por conta disso, a gente nota que está errada a afirmação, tá legal? A correção gramatical seria prejudicada e não preservada. Tranquilo? Vamos então à frente, vamos treinando aí, olha só. Já partimos para questões de 2016, né? Porque o nível de ocorrência de acentuação não é tão grande, mas a gente tem que treinar, beleza? A gente tem que treinar. Então vamos lá. Presentes no texto os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Opa, regra geral que classifica as palavras paroxítonas. Eu tenho caráter, paróxito terminado com R, transferível, paróxito terminado em L, e órgãos, paróxito terminada com A-T-O, seguido ou não de S. Então, é a regra geral das paroxítonas, é aquela regra 2A que a gente colocou aqui, lembra? Então, a gente vai observar que é certa a afirmação, né? Em decorrência da regra que classifica as palavras paroxítonas. Questão 7. A forma pode, nós temos aqui, ó, poderia ser corretamente substituída por pode. Opa, timbre, mudança de timbre. Visto que o seu tempo verbal é depreendido pelo contexto do parágrafo e que o acento nela empregado é opcional. Moçada, aqui a questão cobrou literalmente a acentuação gráfica, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes na nossa aula de verbos, a gente fala sobre isso, né? Às vezes a banca pede para trocar um tempo verbal por outro, né? Aqui ele pediu aí, tempo verbal depreendido e tudo mais e tal. E nem falou sobre o emprego opcional, nem falou se muda o sentido ou não. Então, na aula de verbo, a gente fala sobre quando você troca um tempo verbal por outro. Se muda sentido, se permanece correto gramaticalmente, se não. Aqui, ele falou que é opcional você colocar o acento ou não. Ora, se eu coloco o acento, eu sou obrigado a entender como passado. Se eu tiro o acento, eu sou obrigado a entender como presente. Isso pode ter atualmente, isso pôde no passado. Então não é opcional. Obrigatoriamente a gente tem que colocar se a gente quer preservar o valor de passado. O senhor Menotti Delpitia ainda não pôde naturalmente desvendar o segredo da arte no passado. Ainda não pôde. Se eu coloco o pode, naturalmente eu vou passar para o presente do indicativo. Então eu mudo até o sentido, né, daquilo que eu quero dizer no texto. Então não é opcional, é errada a afirmação. Questão 8. A palavra está é uma oxítona terminada em A, beleza? É aquela regrinha que nós colocamos lá, 3A, não é? Por que 3A? Porque a 3B é aquela que termina com ditongo aberto tônico, né? Oi, el, tá legal? Ei, então, por exemplo, herói, anéis, beleza? Então, vamos lá, nessa regrinha 3A aí. Recebe o acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo 3. Opa, o vocábulo 3 é a regrinha 4A, beleza? Por que 4A? Porque a gente vai observar aí que nós temos o monossílabo tônico terminado em A, E, O, seguido não de S. Então, não posso confundir uma oxítona com um monossílabo tônico. Moçada, tem banca que acaba colocando isso como uma verdade, cara. Uma oxítona tem a mesma regra de um monossílabo tônico. Tem banca que erra nisso, impressionante, né? Banca CESP não, ela é bem categórica, muito bem bolada as questões, né? Muito bem boladas, então a gente observa que não posso confundir uma oxítona com um monossílabo tônico de maneira alguma, tá legal? Show de bola, então, errada a afirmação. A gente vai partindo para a próxima. Olha a próxima aí, a questão 9. A palavra cível é uma paroxítona terminada em L,
recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento em amável, terminado com L, e útil, terminado com L. Veja bem, então, nós temos a mesma regra aí, beleza? Então, é uma paroxítona terminada em L. Em todas elas, paroxítona terminada em L. Por isso, é certa a afirmação. Tranquilinho? Show de bola? Pegando mais uma aí, tomando uma aguinha aqui, vamos lá. Olha o que o TCU, Auditor Federal de Controle Externo, cobrou. As palavras líquida, proparoxítona, publicou, proparoxítona, órgãos, paroxítona terminada em ATO, né? Episódicas, proparoxítona, obedecem à mesma regra de acentuação gráfica, órgãos é uma paroxítona, o restante é proparoxítona, por isso não é a mesma regra. Tenho certeza que você matou essa charada, beleza? Venha comigo à tela, pegando mais uma aí, olha só. Questão 11. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Veja bem, indivíduos, paroxítona terminado de tom oral, precárias, paroxítona terminado de tom oral, seguido ou não de S, beleza? Então é a mesma regra. E o que foi falado aqui é só com regra diferente. Errada a afirmação. Não é regra diferente, não. A gente tem que tomar cuidado, tá? Questão 12. Os acentos gráficos das palavras bioestatística e específicos. O que importa aqui é que nós temos proparoxítona, beleza? Então tem a mesma regra, mesma justificativa gramatical, ambas são proparoxítonas, então certíssima a afirmação. Muito cuidado com isso, beleza? Vamos que vamos? Vamos lá, pegando a próxima aqui, questão 13, empregando aí então o acento diferencial, né, de tem. Em todas as ocorrências de tem, então a gente marcou para você aí, né, todas as ocorrências de tem, tá, ó. No texto é exigido o uso do acento circunflexo para marcar o plural. Moçada, eu coloquei o texto para você observar, né, que o sujeito está no plural. Essa não é uma questão de concordância, perguntando se o acento gráfico, né, se a flexão do verbo está certa ou errada. Aqui se afirmou simplesmente o seguinte, olha, a palavra tem recebe acento porque para marcar o plural. Opa, então obrigatoriamente tem que haver o sujeito plural aqui. Então a gente sabe pela regra de acentuação gráfica que ele tem monossílabo tônico terminado em M, é M, não tem acento. Agora, eles têm, se eu quero marcar o plural, eu vou colocar o acento diferencial, que é o acento circunflexo. Então, nem preciso analisar, né, quem é o sujeito, beleza? Porque que já foi falado que o uso do circunflexo, ele é empregado, o circunflexo é empregado para marcar o plural. Pronto, basicamente em cima disso mesmo, tá? Beleza? Indo à frente. Questão 14. O emprego do acento em incluirão. Nós temos vogal e outra vogal aqui, beleza? Temos a regra do hiato, beleza? Uma regra especial. Cara, número é uma regra geral da proparoxítona. Justifica-se com base na mesma regra, terror. Pelo amor de Deus, não é a mesma regra, não. Errada a afirmação. Pegando a questão 15. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos Brasília, paroxítona terminada de tom oral, cenário, paroxítona terminada de tom oral e próprio, paroxítona terminada de tom oral. Opa, mesma regra, sem problema algum. Está vendo só como a banca gosta de cobrar a regra da paroxítona terminada de tom oral? Direto ela cobra isso, beleza? Ó, paroxítona terminada de tom oral, a proparoxítona e o hiato. A banca gosta muito de cobrar, então é bom a gente ficar ligado, tá? Vamos à frente, questão 16. Os termos série, paroxítona terminada de tom oral, história, paroxítona terminada de tom oral, acentuam-se em conformidade com a mesma regra ortográfica, paroxítona terminada de tom oral, certinho? Vamos à frente. A questão 17.
O emprego do acento gráfico em água, paroxítona terminado de tongo oral. Distância, paroxítona terminado de tongo oral. Primário, paroxítona terminado de tongo oral. Justifica-se pela mesma regra de acentuação. Certo ou errado? Certíssimo, terror. Beleza? Indo à frente. Questão 18. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos homogênea, médio, bromélias. Qual é a regra? Nós temos então a paroxítona terminada em ditongo oral. Está vendo aí, ó? Ditongo oral, seguido ou não de S. Beleza? Olha 19. O emprego do acento gráfico nas palavras metálica, proparoxítona, acúmulo, proparoxítona, imóveis. Veja só. Então nós temos aqui a proparoxítona, beleza? E aqui nós temos a paroxítona terminada em ditongo oral, seguido de S, beleza? Então não posso dizer que é a mesma regra, tá? Então o emprego do acento nas palavras tais justifica-se com base na mesma regra. Não é a mesma regra, a gente vê que está errada a afirmação. Tranquilo? Show de bola? Vamos caminhando, vamos lá. Questão 20. O emprego do acento gráfico nos vocábulos reúnem vogal, em que o U é a segunda vogal do hiato, é tônico, está sozinho, beleza? Na sílaba, então é a regra do hiato. Já fenômeno é a regra da proparoxítona, beleza? Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica? Opa, não é a mesma regra. Aqui é uma regra especial do hiato, aqui é uma regra geral. Por isso está errada a afirmação. Beleza, moçada? Então deu pra gente perceber aí com um resuminho na sequência o pancadão de questões aí de acentuação gráfica. Eu acho que deu para tirar sua dúvida com certeza, beleza? Um grande abraço, até mais!